Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina. Cumprimenta o Silene, é uma alegria estarmos juntos. Mais um domingo, primeiro domingo do mês. E a gente como desejando a todos vocês um domingo cheio de luz, um domingo cheio de alegria. Que a gente possa estar juntos sempre, juntos com Jesus, não é? Nós vamos passar o microfone para a nossa querida companheira Jane para cumprimentar vocês. Bom dia, gente. Que domingo bom com chuva. Deus abençoe. Vamos ouvir então a mensagem do Momento.com. Resplandeceu a luz. Em Jesus, encontramos uma fonte que nunca se esgota. O legado deixado por esse Espírito perfeito, esse irmão maior, precisa ser revisto a todo instante. A importância do Evangelho em nossas vidas é tão grande que podemos dizer que sem Jesus dificilmente conseguiremos seguir adiante. O Evangelho é um projeto de luz previsto e anunciado pelos profetas muito antes da chegada do Cristo na Terra. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, haveria de anunciar: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Mais tarde, o evangelista Mateus haveria de mencionar em seu evangelho a mesma passagem de uma forma ainda mais bela: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A partir desse dia, Jesus começou a pregar. É belíssima a referência de Mateus e sua compreensão de que ali estava o Messias e de que se acendia uma grande luz, luz que jamais se apagaria. Então perguntamos: você já trouxe essa luz para os seus dias? Já trouxe essa claridade para a sua vida? Quase todos nós iremos perceber que precisamos de mais Jesus em nossos dias. Não daquele Jesus distante, muitas vezes confundido com Deus, que acaba num altar quase que inacessível. Precisamos do Jesus verdadeiro, do irmão Jesus, do mestre, do conselheiro, do modelo. Ele nunca pediu para ser adorado, mas destacou que Deus é espírito, e em espírito e verdade deve ser adorado. Ele nunca mencionou ou solicitou que lhe fossem erguidos templos. Seus pedidos foram outros: amai-vos como eu vos amei. Talvez o mais belo de todos. Amar como ele? E como ele amou? Poucos sabem, pois pouco o conhecem. Eis a verdade. Assim, antes de tudo, é fundamental que nossa proximidade com o Mestre comece por aí, conhecendo-o melhor. Conhecemos por vezes algumas passagens. Lembramos por alto de algumas parábolas, uma ou outra frase que ele disse. E aí começam as confusões. Citamos Jesus baseados em frases que lemos em publicações superficiais de redes sociais, que por vezes até distorcem o significado original. É preciso que recorramos à fonte. Comecemos pelos relatos dos 4 evangelistas. Estudemos a vida do Mestre Jesus. Ela foi tão breve na terra. Como ele agia? Quais eram as suas reações em cada situação?
Tentemos imaginar os seus sentimentos nessa ou naquela ocasião. Coloquemo-nos em seu lugar e depois deixemos que ele se coloque em nosso lugar. Como ele agiria na situação em que nos encontramos? O que ele nos aconselharia? Qual seria a sua reação se passasse por isso? Começando a ter esse tipo de atitude, de intenção, perceberemos resplandecer em nós uma grande luz, a luz do Evangelho de Jesus. Tenhamos certeza de que Ele estará conosco. E quando nos reunirmos em seu nome, em nome do amor ao próximo, a nós mesmos e a Deus, lembremos de sua promessa. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Pois bem, depois dessa mensagem que puxa a orelha da gente, a gente vai conversar a falar sobre Jesus. Primeiro que a maioria das pessoas não sabe, não conhece a origem espiritual de Jesus. Tem um livrinho de Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, que chama Caminho da Luz. No capítulo 1, quando ele fala da gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros, eu vou ler para vocês, porque para não deixar passar aqui nada, né? Então ele diz assim, Emmanuel que diz: rezam as tradições do mundo espiritual. Tradição vai passando de pai para filho, oralmente, de amigos, não tem assim uma escritura a respeito, né? Mas rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida da matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, gente, o que nós temos que ter em mente é que Jesus é um espírito angélico, é um espírito que foi idealizado por ele, esse desprendimento da calota polar, lá como ele coloca. Do globo terrestre. O globo terrestre, o globo terrestre é o pensamento de Jesus, foi feito por ele. Ele é que fez, ele que organizou. Então ele está conosco desde o princípio. Ele com os engenheiros siderais, seus companheiros, né, subalternos. Então a gente tem que ter em mente que Jesus está além. Só que ele fala que Deus é um espírito, a mensagem não fala, Deus é espírito, que a gente tem que adorar Deus em espírito. Jesus se materializou porque, como nós somos muito atrasados, ele não reencarnou, porque ele não precisava reencarnar, mas ele veio como um modelo e guia para nós seguirmos e para nós termos a nossa felicidade compatível com espíritos que habitam aqui o planeta Terra. Então nós temos que ter em mente que ele não escreveu nada, mas ele
exemplificou além de falar. Tudo que a gente precisa é só pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir ao nosso anjo da guarda, o nosso o Espírito Santo. Como vocês acreditarem o santo da devoção, é só pedir que você abra o Evangelho de Jesus, são as palavras de Jesus, tá? E os apóstolos Paulo, Tiago, Pedro, que escreveram também alguma coisa a respeito. Então, é só você abrir nesse Evangelho, nesse Novo Testamento, e você vai ter a resposta daquilo que você necessita quando você está em dúvida. Por quê? Porque a gente precisa não só falar. Eu conheço, né? A gente fala, eu conheço, tá? Enumera umas frases, enumera uns ensinamentos dele, mas será que a gente introjetou dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento? Eu não estou falando isso porque eu já tenha introjetado, mas estou fazendo um esforço para a gente errar menos na vida, né? Então eu gostaria de passar para vocês a responsabilidade que a gente deve ter quando a gente estuda Jesus. No Livro dos Espíritos, nós temos lá, na classe única dos espíritos puros, o que os espíritos dizem com relação a esses, e Jesus é um deles, que já alcançaram a união com Deus e que tem uma superioridade intelectual e moral absoluta sobre todos os outros e nenhuma influência da matéria. Olha só que interessante. Então, quando as pessoas ficam querendo colocar na figura de Jesus as nossas situações humanas, os desejos humanos, né? Falando que Jesus teve que casar, que Jesus era isso, era... Gente, é uma ignorância dessa situação, porque se Jesus era um espírito puro e nenhuma influência matéria tinha sobre ele, superioridade moral e intelectual absoluta sobre todos os outros, a tarefa dele era de amor para toda a humanidade, sem se prender a nenhum ser, sem fazer distinção entre nenhum. Ele não tinha essa necessidade de casar, de ter alguém junto, como uma grande maioria das pessoas. Isso alguns colocam nele, porque é muito mais fácil rebaixar um ser do que subir onde ele está, né? A gente fazer força para melhorar o nosso sentimento do que subir aonde ele está. Então, nós temos até alguns livros psicografados que mostram essa não influência da matéria, né? Tem uma historinha tão bonitinha no livro Maria de Nazaré, psicografado pelo João Nunes Maia, é do espírito Miramês, eu acho, que conta que quando ela saiu do templo, depois de apresentá-lo ao templo, né, quando ele era bebezinho, que Simão veio e o pegou no colo, né, dizendo que Deus podia despedir em paz o seu servo, porque os seus olhos já tinham contemplado o Salvador. Ela, descendo ali com o José, diz que a notícia de que o Messias tinha ido ao templo tinha se espalhado já, porque os essênios sabiam, e aí todo mundo ficou sabendo e fizeram uma multidão esperando, e tiveram necessidade que os soldados do templo fizessem um cordão para impedir a entrada do pessoal todinho que queria ir lá. Eles não sabiam quem era, eles sabiam que tinham ido ao templo aquele dia levando o bebê, e queriam todo mundo conhecer. E no meio desse, diz que tinha um homem leproso ainda jovem, por volta dos seus 32 anos de idade, tinha filhinhos, tinha descoberto, fazia poucos dias que ele tinha aquela doença, ele foi expulso do mundo dos vivos, que era o que se fazia naquela época. Teve que ir para o Vale dos Leprosos. E aí, sabendo que o Messias tinha chegado, o nenenzinho, ele foi lá
arriscando até a ser escorraçado, apanhar, porque tinha saído do vale, pensando na esposa, nos filhos que precisavam dele, arriscando, porque quem sabe o Messias poderia curá-lo. É tão bonitinha essa história. Aí, quando a Maria está descendo com o bebezinho nos braços, ele embrulhadinho naquelas mantas e tudo, aquela multidão toda e os soldados naquele cordão, para que ninguém entrasse no templo, diz que quando o homem desesperado, que ele não ia conseguir chegar perto, quando Jesus passou, a mãozinha escorregou por baixo da túnica, esticou para o rumo dele, ele ficou curado imediatamente daquela lepra. Quer dizer, Jesus ouviu o pensamento, o pedido de socorro dele, ele não tinha influência da matéria, ele ouvia os pensamentos, olha só. Mas o corpo era pequenininho, então quando ele ouvia, ele não conseguia muitas vezes responder com as palavras, porque ainda não tinha capacidade de articular, porque era um neném, mas ele ouvia tudo. Tanto que na apresentação lá do templo, a gente vê lá, narrado pela Amélia Rodrigues, que quando o Simeão pegou ele no colo, quando reconheceu nele o Messias lá no templo, ele ficou perguntando: meu Deus, ô Senhor, como é que o Senhor vai conseguir implantar o seu reino na terra? O Senhor podia ser filho de generais poderosos, ser neto lá do imperador romano, que na época era o Augusto, né? Você poderia ser filho de algum senador romano famoso, foi nascer numa família humilde. Como é que o senhor vai conseguir implantar o seu reino na terra? E aí, naquele momento que Jesus abriu os olhinhos, a mãozinha dele roçou no peito do Simeão. E a Amélia Rodrigues conta que só depois que morreu é que o Simeão percebeu que Jesus estava respondendo para ele que ele ia implantar o reino no coração dos homens, quando a mãozinha dele passou no peito do Simeão. Ele ouviu o pensamento, mas não conseguia responder. Olha que bonito, não sofre influência da matéria, e tem uma superioridade moral e intelectual absoluta. Por isso que em nenhum momento, quando os fariseus se reuniam, tentando assim, prejudicar Jesus com alguma situação, eles nunca ganhavam. E, moralmente, nenhum espírito infeliz conseguia desobedecer, porque a moralidade é irresistível para os espíritos que ainda não alcançaram o entendimento do amor, né? Pois é, Jane, os estudiosos, os historiadores, né, quando eles estudam a época que Jesus veio, eles falam que o Augusto, né, Júlio César Otávio, Júlio César Augusto. Ele que se denominou Augusto, né? Então, ele era um homem doente, vivia enfaixado, né, porque ele tinha umas feridas que saíam no corpo. Ele tinha um resfriado que o acompanhava sempre, então estava sempre agasalhado no peito. Então ele vivia com dor de cabeça, ele era cheio de coisas, mas ele tinha, assim, no pensamento, as leis deles eram morais, né? Ele não queria saber de guerra. Guerra não era com ele, os antigos queriam sempre conquistar. E foi uma época que o Chico psicografou o Emmanuel, Boa Nova é o Humberto de Campos. Então, o Humberto de Campos conta que o pessoal fala que é justamente porque ele estava doente, porque nessas alturas foi um desenvolvimento das artes, da cultura, né? Na época de Virgílio, época de Horácio. Então, apareceram assim vários, né? Ovídio, ele coloca aqui Salustio, Tito Livio,
mecenas. Então, ele coloca aqui que justamente os historiadores ficam assim, né, abismados. Só que, né, o que estava acontecendo era a proximidade do aparecimento de Jesus na Terra. Então, começaram a descer os precursores dele, né, João Batista e outros tantos, né, e justamente quando Jesus nasceu, ele encontrou um clima propício para o seu nascimento, mas a vibração de Jesus é que fez mudar, assim, a psicosfera do nosso planeta e acontecer todas aquelas alegrias de evolução. Mas voltando, Jane, voltando para Jesus, porque nós hoje queremos lembrar os feitos de Jesus. Quando eu estudo Jesus, eu acho assim, todos os ensinamentos dele são maravilhosos, mas aquele que fala das sementes, a parábola das sementes, me toca o coração, porque quando a gente estuda Carbachutel, né, comentando sobre as parábolas, ele fala que a parábola da semente é justamente isso, o semeador é ele e a semente somos nós, o nosso coração, como nós recebemos essas sementes de amor que Jesus colocou de ensinamento na nossa vida. Então, que cada um possa se identificar, né, se foi pedra, se foi, né, a terra boa, como é que foi? Se o interesse se entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Então, o que eu estou fazendo com essa mensagem? Porque é muito, mas é muito importante. Não é assim para ficar aleatório. A gente fica muito triste de ver que os jovens do dia de hoje, a maioria deles, né, eles estão tirando, maioria não vou dizer, mas estão tirando do coração e do pensamento essa ideia de família, ideia de religiosidade no coração. E sem religião, a gente não consegue ultrapassar os momentos difíceis da vida. Se você não acreditar em Deus, como é que você vai aceitar uma provação? Porque a dor é uma bênção. Eu estava escutando o doutor Paulo César Frutuoso, uma palestra dele, e ele falou assim, que tudo na vida tem a mãozinha de Deus. As leis divinas, elas cobram. Então ele fala assim no meio da palestra lá. Por exemplo, um assassino, um ladrão, uma pessoa assim, equivocada, que ele de repente ele descobre um câncer no cérebro. Aquele câncer no cérebro é o remédio que ele necessita para ele parar e analisar a vida dele. Então a dor vem como um lenitivo para você parar, pensar e falar, por que estou passando por isso? O que está faltando na minha vida? Porque é interessante, eu brinco com o pessoal e falo assim, quando a gente está necessitado, quando a dor aparece, a gente faz calo no joelho. E faz mesmo, porque quando as coisas estão bem, a gente esquece que Deus existe. Não é verdade, Jane? Nós temos aqui, Silene, nossa, gente, recomendamos esse livro belíssimo. É verdade. Psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que se chama A Caminho da Luz. É um dos muitos romances, né, que Emmanuel psicografou. Nossa, e esse livro aqui conta uma história, uma encarnação do Emmanuel como senador romano Públio Lentulus, que era orgulhoso, altivo. E ele estava ali na região de Cafarnaum com a esposa. Ele tinha uma filhinha doente chamada Flávia. Eles tinham mudado de Roma para lá exatamente para ver se os ares daquela região ajudavam a menina que vivia tendo acesso de febre, de dor. Descobriram que, na verdade, ela estava com a hanseníase, né? E ela vivia sofrendo, passava alguns períodos bons, outros não. E a Lívia tinha ouvido falar de Jesus. Ela tinha uma serva chamada Ana, e a Ana ouvia muitas palestras de Jesus e falava com a Lívia. A Lívia ficou encantada. E ela, então, até uma vez se
vestiu de serva e foi assistir Jesus, que ela não queria ser identificada como uma patrícia romana riquíssima, né? Ficar diferente da multidão. Ficou encantada. E quando a menininha ficou ruinzinha, doente, o Públio, sofrendo, ajoelhou nos pés dela e falou: minha filha, o que você quer? Você quer algum brinquedo de Roma? Pede, que o papai manda trazer. E foi perguntando: o que você quer? Aí ela pegou com dificuldade, falou para ele assim, ela tinha uns 6 anos por aí, quase 7, papai, eu quero Jesus, porque ela ouvia a Lívia e a Ana conversando. Nossa, esse pai, o orgulho dele foi terrível, né? Ele desabou, não queria ir de jeito nenhum, mas ele tinha prometido que o que ela pedisse ele ia fazer. Então ele foi procurar Jesus. E aí ele ficou pensando no caminho, né? Como é que ele ia fazer? Ele descobriu através dos comandados que tinha um lugarzinho que Jesus costumava ir depois que ele fazia as palestras, ele se retirava para entrar em comunhão com Deus, ficar sozinho ali, era um local solitário, era um jardinzinho. Ele descobriu que Jesus ia lá quase todas as tardes, pegou e foi lá e ficou esperando. Aí nós vamos ler para vocês, porque é lindo demais, olha só. Então, o que aconteceu com o senador? Ele sentou esperando. E ali ele começou a recordar tudo da vida dele, tudo que ele tinha feito. E ele teve a impressão, como se ele estivesse num sonho, que ele tivesse deixado o corpo, estivesse se vendo ao lado do corpo. Olha só, estava num êxtase, né? E vendo a natureza com toda aquela maravilha, e parecendo que das águas mansas do lago de Genezaré, que era também chamado Mar da Galiléia, saía um perfume suavíssimo. E ele preocupado, como que ele ia conversar com aquele homem, que devia ser simples, que não sabia nem falar grego, nem latim. Ele ia conversar em aramaico, que era a linguagem do povo, e ele não falava aramaico. Como que eles iam se entender? Ele com aquela coisa na cabeça, né? E com aquela impressão que ele estava assim, em outro plano. Olha que bonito isso aqui, gente. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, que era o imperador de Roma, né, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar.
Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra, que é a mão direita, em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. E aí ele escutou Jesus perguntando: senador, por que me procuras? E olhando a paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, falou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Olha que lindo, E aí ele fala, ele convidou o Públio para ser um seguidor, mas o Públio estava quase cedendo quando ele lembrou da pompa de Roma, do poderio de Roma, desse lado materialista, e desistiu. E aí Jesus falou que estava curando a filhinha dele pela fé da esposa, da Lívia, e que era uma pena que ele não tivesse aceitado o convite, porque isso pouparia a ele séculos futuros de dor e sofrimento. Mas aí ele despediu, o senador ficou ali como se estivesse meio que sonhando, e quando ele saiu daquela espécie de transe, ele começou a pensar que Jesus era um feiticeiro, que não tinha acontecido nada daquilo, que ele ficou impressionado, e aí o ser orgulhoso e altivo dominou. E aí quando ele chegou em casa, a menina estava curada. Ela sentiu uma brisa que chegou bem na hora que ele estava conversando com Jesus, mas ele jogou fora a oportunidade de seguir Jesus naquela vida. Teve que passar muito sofrimento. São uns 3 livros psicografados contando depois as reencarnações dele como escravo, para ele depurar e acabar com aquele orgulho que impediu de seguir Jesus naquela vida. Mas é lindíssima a descrição que ele dá. Jesus realmente era irresistível. Então, e continua, Continuamos sendo Públio Lentulus, porque a gente sempre duvida, a gente não acredita. A gente pensa, por exemplo, quando a gente fala em caridade, que ele falou, passai à direita, benditos do meu Pai, tive fome. Então ele fala sobre a caridade explícita, Mas a gente pensa, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, na Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5, Aí Lacordaire, um espírito que na instrução dos espíritos conversa, porque é um espírito assim muito evoluído, ele diz assim: e quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos os que estão aqui sofrem, quer seja num trono, sobre uma palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O que é provas bem suportadas? Com resignação, com aceitação, com paciência e principalmente em oração constante. Por quê? Porque a oração vai nos colocar junto dos nossos entes queridos, dos nossos anjos da guarda,
junto de Jesus. Eles são a ponte entre nós e Deus, a ponte entre nós e o plano espiritual maior. Então, a gente vai ter, né? Lógico que a dor não vai desaparecer, como aconteceu essa historinha que a Jane contou nesse caso, não é na história, é um caso que aconteceu. Mas a gente vê que a dor vai ficar assim, a gente vai ter uma fortaleza maior para você ultrapassar aquele momento difícil. Você fala, não vou aguentar, no fim tudo passa na vida, e quando chega um pouquinho lá na frente, você vai ver que você foi carregado no colo e você nem percebeu. Mas por quê? Porque você soube usar a oração, a paciência, a resignação, não se revoltou contra Deus, não se revoltou. Eu tive a oportunidade um dia desses de conversar com um espírito que ele passou a vida inteira dele numa cama, paralítico, e reclamando. Ele estava no plano espiritual, já tinha desencarnado e estava reclamando de Deus, porque ele sabia que ele estava no plano espiritual, mas que ele continuava com todas aquelas dores. Acompanhou. Por quê? Por causa do pensamento dele, da revolta, né? Nós conversamos bastante com ele, mas acontece que, por exemplo, a gente não pode modificar. Quem tem que se modificar é a pessoa. Quando a pessoa não quer, muitas vezes você consegue dar um conselho e a pessoa começa a raciocinar a respeito, né? Mas é difícil, muito difícil, porque cada um tem a sua interpretação das coisas divinas. Porque quando a gente chega num ponto que você sabe que aquilo ultrapassou os limites do seu poder, né? Que existe uma força maior, um freio na nossa vida, quer seja com a perda de ente querido, a perda de fortuna, uma doença, né? Os casos assim, isso é maior do que você possa enfrentar naquele instante. Você não esperava aquilo lá, né? Então, o que vai mostrar que você tem força e coragem nessa aprovação, porque todo momento difícil é um momento de modificação moral nosso. Então, Silene, você vê, né? Você falou sobre esse espírito que continua reclamando mesmo no mundo espiritual. Esteve na cama a vida inteira, e nós recordamos do Jerônimo, né? Que é o oposto. Ele ficou paralítico no leito quase 40 anos sem conseguir se mexer, sem os olhos que foram retirados, com dor no peito, dor no corpo inteiro, mas era carregado no seu leito e fazia palestras de consolo e esperança no Brasil inteiro. Criou uma creche, era cercado pelas crianças. Tinha 50 crianças na época, hoje já tem 250 crianças lá. E ele dizia assim que quando ele desencarnasse, a dor que o acompanhou a vida inteira ia bater no ombro dele e falar assim: levanta, Jerônimo, vamos trabalhar. Mas ele nunca parou de trabalhar, e hoje é uma luz. Quem vê o Jerônimo só vê luz inteirinha, né? Uma vez um espíritozinho que foi atendido lá, era um menino que não sabia que tinha desencarnado, ele tinha 8 anos, e falava que às vezes ficava sentadinho ali na igreja, lá nos bancos da igreja. Aí ele viu a luz que tinha lá no centro, foi lá, entrou e foi conversar com a gente. Aí ele falou assim: nossa, tia, tem um moço tão bonito aí do seu lado, mas ele brilha tanto, que eu não consigo olhar para ele direito. Eu queria olhar e não consigo, de tanta luz que ele tem. Aí falou: ele me escutou, colocou um capacete na cabeça e diminuiu a luz, agora eu consigo olhar para ele. Era o Jerônimo, que é pura luz, porque soube vencer no mundo sem revolta, fazendo coisas boas. Gente, é como dizia a mãe dele, né? A mãe dele uma vez falou assim: meu filho, você tem tantos irmãos, quantos paralíticos
Ele falou, mãe, só eu, né? Ela falou, pois é, meu filho, você está paralisado no leito e você é o único que não para em casa. Que ele ia para o Brasil inteiro fazendo um trabalho de amor. Então, hoje ele colhe os frutos, né? De luz e beleza que ele tem, porque ele já foi assim antes. E nós conhecemos pessoas assim maravilhosas que estão no leito. Uma vez visitamos um senhor acamado, ele era novo ainda. Nem sabemos se ele ainda está encarnado, já faz tantos anos. E na casinha humilde e simples dele, num bairro pobre de Cambé, cercado pelos filhinhos, tudo bonitinho que só vendo. E a esposa, num cuidado com ele, aqueles menininhos tão educadinhos, a coisa mais fofa, tudo assim, pai, você quer isso? Pai, você quer aquilo? E ele lá não mexia um pedaço do corpo, que nem o Jerônimo. Aí nós chegamos lá, como é que o senhor está? Eu estou muito bem, minha filha, e você? Como está? Aí nós perguntamos à esposa dele, ele é assim sempre ou é só agora que nós estamos aqui visitando? Ela falou, não, ele é sempre assim. Olha que beleza de espírito, que fortaleza moral. E não tinha o conhecimento espírita que nós temos. Jane, eu me lembro que quando o Jerônimo veio visitar o paizinho lá, teve um dia que o Zé Antônio nos convidou para descer para dar um passe nele. E nesse momento que nós chegamos lá, ele estava conversando com uma moça que era bem conhecida aqui na cidade de Londrina, que foi visitá-lo para conversar com ele. E ela estava com câncer já fase terminal. E bonita, ela jovem, 30 e poucos anos. E ela então estava inconformada, virou para ele e falou assim, na nossa frente, virou para ele e falou assim, Deus não é justo, né, Jerônimo? Você vê, eu com 32 anos, né, acho que 32 que ela falou, e filhos jovens ainda, tendo que ir embora, né? Deus não está sendo justo comigo. Ele olhou para ela bem calmo, falou assim, minha filha, se as leis divinas não fossem justas, eu seria eternamente nessa condição, né? Que ela queria ser imortal, ela não queria morrer, né? Se você não morresse, ninguém morresse, eu ia ficar assim para sempre. Então ele falou assim, Deus é Pai, Deus é justo, né? Mostrando para ela. E no fim a gente até acaba, né? Foi lições que a gente não esquece, porque são espíritos muito assim firmes na fé, firmes na constância, né? A gente tem que trabalhar o nosso coração nesse sentido, de desenvolver a capacidade de ter fé. Quando você acredita que a vida continua, quando você acredita em Deus, quando você acredita em Jesus, nos ensinamentos dele, no mundo que nós estamos, nessa relatividade de compreensão que nós temos aqui na Terra, a gente passa, é obrigada, porque são momentos de provas ou expiação, são momentos de aprendizado nosso, né? E o aprendizado é para o Espírito Eterno que somos, nós somos espíritos eternos. O que morre é o corpo que sai da barriga da mãe, né? Quando na concepção, mas a gente nasce sabendo que vai viver um tempo, né? Ele não é eterno, mas o espírito é eterno. A inteligência, a mente, o conhecimento nosso, isso não se perde, isso é nosso. Então, a gente tem que ter isso em mente. A dor aparece principalmente no estágio que nós estamos, ainda que precisamos sentir na carne para poder gravar na nossa consciência, a gente tem que passar por momentos. Você passa momentos agradáveis, calmaria, de repente vem uma cacetada. Mas vem, mas aquilo não é porque Deus é injusto, é porque é lei da vida. Você só vai ter essa cacetada, desculpa a expressão, se você sair da reta do bem. Você saiu das leis divinas, você foi contra as leis divinas, você sofre as consequências dos seus atos. É bem isso. Nós temos aqui um outro livro que recomendamos também, tudo é lindo, né?
do Divaldo, psicografado pelo Divaldo, é do espírito da Amélia Rodrigues, chama-se Vivendo com Jesus. Gente, cada página, assim, cada capítulozinho aqui conta uma história. E a linguagem da Amélia Rodrigues é uma música. Então, nós vamos ler só uns pedacinhos, porque o capítulo é um pouquinho grande, só para vocês terem uma ideia. Chama-se esse capítulo A Treva e a Luz, que ela começa citando como é que era a época, né, que a noite moral era triste, que a paisagem era dominada pela tristeza, por uma noite moral dolorosa, né? Nas paisagens espirituais da Palestina, quando brilhou a luz dele. Então ela fala, olha que lindo, olha, a semelhança de um sol morno e suave de primavera, sua irradiação emocional penetrava os poros das almas e revitalizava-as. A apatia e a violência que se sucediam periodicamente nos poderosos, tanto quanto nos infelizes, eram alteradas em razão da onda de magnetismo especial que tomava conta dos sentimentos humanos. Foi o que a Silene acabou de colocar há pouco, do Boa Nova, a mudança da psicosfera da Terra com a presença dele, que já estava se fazendo sentir antes mesmo dele nascer, né? Aí ela diz assim: nunca antes se ouvira algo ou alguém igual, que se lhe equiparasse. Dele se irradiava um poderoso magnetismo, que enlevava e conquistava aqueles que o ouviam. Sua voz era meiga e forte, como a brisa que musica o ar e murmura, ou como a flauta que alteia o seu canto e desce em soluço quase inaudível. Olha que linda a linguagem. A treva era poderosa, mas a luz que ora clareava o mundo jamais se apagaria. As espigas de trigo dourado oscilavam ao vento brando, enquanto o mar gentil, debruçado sobre as praias largas, erguia o dorso levemente açoitado pelo sopro que vinha do norte. Era um dia qualquer no calendário da Galileia, porém se tornaria especial e inesquecível. Aqueles homens e mulheres que foram convocados jamais o esqueceriam. Então nós vamos pular, porque é grande, mas só para vocês terem uma ideia. Ó. Não saberiam informar o que lhes acontecera. Simplesmente abandonaram os quefazeres e os seguiram, fascinados e felizes, mesmo sem o conhecerem. Nele havia tanto poder de sedução que nem sequer pensaram em resistir. Não houve tempo mental, nem titubeio. Aquela voz dulcificara-os e arrebatara-os, e o acompanharam sem saber para qual destino ou por que assim o faziam. Nunca, porém, iriam se arrepender. Aí vai falando, né? Que ele abandonara Nazaré e fora para Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali, onde começou a derramar a sua taça de luz inapagável. E o povo, após ouvi-lo, deixava-se arrastar pelo fascínio da palavra que ele anunciava. Parecia que todos o aguardavam, embora não soubessem conscientemente. Ele tornou-se então o motivo básico de todos os comentários, também de todas as esperanças e receios.
Nossa, é tão lindo, gente, vale a pena vocês lerem, porque é muito lindo também. Ela diz assim, era tão maravilhoso que talvez não passasse de um sonho bom. Despertava aquela gente e em cada manhã acorria no seu encalço, a fim de confirmar que se tratava de realidade. Eles acordavam e corriam para ouvi-lo de novo. Nossa, que lindo, né? Ninguém antes falara assim, com naturalidade, a linguagem que todos entendiam. Mas esses eram os primeiros raios de luz que penetravam à noite, a fim de transformá-la em dia de festa, que viria depois. Nós resumimos ao máximo, porque o tempo urge, mas quem puder, esse livro é maravilhoso, Vivendo com Jesus. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Agora nós vamos ouvir a mensagem do Dr. Zé Antônio Vieira de Paula, que já está também no plano espiritual, mas foi um grande amigo, um grande filho, um grande companheiro nosso lá do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Muita paz a todos, um bom domingo, muita alegria e até a próxima, se Deus quiser. Um bom domingo a todos, Deus nos abençoe. Olá, amigos. Hoje eu vou pedir licença a vocês para dividir com vocês um fato ocorrido na minha vida que me marcou muito, uma lição inesquecível para mim. Eu fui o primeiro espírita da minha família. Com 28 anos de idade, tive a oportunidade, por que não dizer a bênção, de conhecer o seu Hugo Gonçalves, o nosso paizinho aqui em Cambé, o Centro Espírita Allan Kardec, Lar Infantil Marília Barbosa, e imediatamente eu e minha esposa nos identificamos com os ensinamentos da doutrina e fomos avidamente nos entregando com aquela ânsia do aprendizado cristão, aprendendo a ir para as favelas, aprendendo ouvindo lá de Uberaba as energias de Chico Xavier, ensinando-nos a conviver com o pessoal que precisa, o povo simples. Então nós começamos a sair da nossa casa, aprendemos a ir ao encontro do sofrimento, aquela alegria cristã gostosa dos primeiros dias e que vai amadurecendo com o tempo, tomando outras proporções. E sem perceber, eu e minha esposa fomos mudando naturalmente a nossa forma de viver, e como íamos visitar nossos familiares lá na cidade de Itapetininga, no estado de São Paulo, 2, 3 vezes por ano, nós não sabíamos que eles iam percebendo a nossa modificação, até que um dia nossos pais nos perguntaram o que estava ocorrendo conosco, comentamos do nosso encontro com a doutrina, e eles se interessaram, tiveram interesse por conhecer a sã doutrina espírita. E começaram a frequentar, se tornaram grandes espíritas. Naquela época eu vivia uma vida muito difícil, recém-formado, muitos plantões, muitas lutas. E meu pai, bem de vida, vinha uma vez por ano me visitar e ele trazia sempre uma ajudazinha financeira, todo ano, uma vez por ano. Chegava de tardezinha, jantavam com a gente, saíamos caminhar, conversávamos, perguntava das minhas necessidades, me ajudava, e no outro dia de manhã, 7 horas, levantava e ia embora, uma vez por ano, e os outros era eu quem ia ao encontro deles, lá no interior de São Paulo. Quando comecei a me envolver com a doutrina espírita, que o seu Hugo foi me confiando tarefas doutrinárias, de viajar, fazer palestras, eu tinha um carro naquela época, 30 anos atrás, eu tinha um carro bastante simples, não tinha ar-condicionado, não existia vidro elétrico em carros. Então a gente passava muita dificuldade. Quando se ia para o noroeste aqui do Paraná, o calor insuportável, ir para Loanda, para Navaí, aquela região, a gente chegava de tardezinha no sábado para fazer a palestra, transpirando muito. Então eu comecei a pensar, próxima vez que o meu pai vier, eu vou pedir um dinheirinho e botar um ar-condicionado no meu carro, porque eu chego inteiro, já vou, porque normalmente eu chego perto da hora da palestra, não dá tempo de você se trocar de roupa como deve, mas naquelas condições tem que trocar, porque você chega muito suado. Então daí eu ficava aguardando, e eu tinha já mais de um ano um terreninho
que era o único bem que eu tinha, que pelas situações do momento tinha colocado à venda para resolver alguns problemas. E sonhava com o dinheiro do terreninho em transformá-lo no meu ar-condicionado no meu carro. E o tempo foi passando e o terreno não vendia, 1 ano, 2 anos. E o meu pai chega para visita. E eu, muito esperançoso. Morava só eu e minha esposa. Morávamos num apartamento pequeno, de 90 e poucos metros quadrados. A sala e a copa juntos num L. A cozinha, a área de serviço, um corredorzinho também tudo junto. Não tínhamos armários na área da cozinha, só uma mesinha. E eu lembro que eu fui caminhar à tarde com meu pai naquela ânsia de dizer das minhas necessidades do ar-condicionado do carro. E meu pai caminhando, muito feliz, espírita já há alguns anos, bem dedicado, já havia fundado pelo menos uns 3 centros espíritas em algumas cidades vizinhas lá da nossa, no interior de São Paulo. Ele me perguntou: filha, você precisa de alguma coisa? Ah, eu não tive dúvida. Falei: sim, pai. Eu contei para ele das dificuldades das palestras, do calor na estrada e tal. Quando eu terminei de falar, recebi um impacto, foi uma grande surpresa. Meu pai voltou, parou a caminhada, olhou para o meu rosto e falou: filho, há alguns anos você nos apresentou uma doutrina que nos fala da preocupação com o nosso próximo. Eu juro para você, filho, que eu pensei que você ia pensar na sua esposa e não em você. Que você ia pensar na casa onde ela fica o dia inteiro enquanto você trabalha, lá na sala, na copa, na cozinha. Aquilo foi um balde de água fria para mim. E o interessante que foi a primeira vez que meu pai não deixou nada, ele foi embora no outro dia sem nos deixar nem uma ajudazinha. E no outro dia, por coincidência, sentei-me na hora do almoço, 1h da tarde, estava almoçando e vendo o jornal, e escutei minha esposa conversando com a nossa funcionária, que até hoje é nossa funcionária há mais de 20 anos, dizendo assim: meu sonho era ter uma cozinha planejada, para poder tomar o café na cozinha, não ter que fazer o café e ir ali para a copa tomar. Eu nunca tinha ouvido isso, nem sabia que ela tinha um sonho. Acredita, há alguns anos de casado e não ouvi os sonhos da minha esposa. E era espírita e cristão já, porque eu era cristão antes de ser espírita. E mais cristão depois que tornei-me espírita e não tinha ouvido os sonhos da minha esposa. Mas aquela advertência de meu pai me fez ouvir com muita atenção aquela colocação. E aí acontecem aquelas coisas. Já há anos, há 2 anos que eu não conseguia vender o terreno, naquele mês vem um Decaseg do Japão com algum dinheiro, e o pai dele tinha um terreno ao lado do meu, e ele veio e comprou o meu terreno. O meu ar-condicionado virou cozinha planejada. Então foi um momento da minha vida muito marcante. Você veja, gente, há alguns anos a doutrina já fazia parte da minha vida, o Evangelho de Jesus vicejava, a ânsia de me transformar já era intensa, já era grande, mas eu não tinha mudado. Eu não tinha me preocupado com o que era melhor para aqueles que estavam em torno de mim. No meu caso era a minha esposa, e ela só queria poder tomar café na cozinha. E para vocês terem uma ideia, ela gosta tanto de acordar mais cedo para tomar o café, que hoje, todo aniversário de casamento, eu dou um café colonial para ela. E hoje eu tenho a alegria de eu mesmo ir nos supermercados, fico 2 horas de gôndola em gôndola escolhendo aquilo que eu sei que ela gosta. Compro a cesta, monto a cesta, faço a cesta, não peço mais para fazer. Eu mesmo faço, deixo escondidinho na véspera e sei que ela está esperando, porque ela ama tomar café da manhã, ela adora o café da manhã. E eu não sabia disso, descobri lá naquela lição que eu considero inesquecível. Foi quando meu pai praticamente me perguntou: você já é cristão? Depois que conheceu a doutrina espírita? E eu não era, estou lutando ainda para ser. Então divido com vocês essa lição, que para mim foi uma das mais importantes da minha vida. Um grande abraço a todos.
Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.